E nós gostaríamos de agradecer mais uma vez de estarmos fazendo mais essa transmissão, principalmente porque dessa forma nós continuamos a nos encontrar, não só nos momentos das vibrações, dos estudos online, mas também na forma que nos faz estudar um pouco mais cada um desses temas para poder trazer. Hoje nós começamos de uma forma diferente, principalmente quando eu estava dizendo que encontrei em vários estudos, em várias fontes, palavras que nós usualmente fazemos, nós usualmente utilizamos. Nós vamos ver muita coisa do que penso, do que falo, do que sinto nessa ação e reação das palavras. Mas para que a coisa não fique assim com um tom já muito forte, nós trouxemos, como sempre, o Amigos da Luz, com uma interpretação bem interessante a respeito dessa forma de ver as coisas. Segundo a legislação e a ação que eu pretendo revogar, com dinheiro caneta na mão, adivinha quem é o responsável por tudo de ruim que acontece contigo? Você, que veja como essa lei é ardilosa. Eles te dão a liberdade de escolha que você errar. Se você erra, adivinha quem tem que reparar o erro? Você, ardiloso, mas calma. Se ele não poder acabar com essa pouca vergonha, esse peso de jogar nas nossas costas, o peso da escolha, porque se ele livre-arbítrio, você não é mais responsável por nada. Então você pode aí sim botar a culpa de Deus, botar a culpa do azar, do destino. Seremos confortosos, sem personalidade, mas em paz, como títeres na mão de Deus, que é perfeito, veja como é simples. Ah, mas a oposição está errando. Não, mas tem capacidade de errar, o homem vai evoluir. Não, mas para mim serve de inteligência humana, se o homem é criado pelos seus atos, pela papai, pelo destino. Vamos ver, meu povo. Todo livre-arbítrio, contra a legislação e reação, forte, caminho, grandão, 53. Essa brincadeira do Amigos da Luz, ela não deixa de dizer uma grande verdade, né? É uma forma de poder dizer, como eles usam todos os temas a respeito de várias coisas que nós já trouxemos aqui, outras pessoas também já o trouxeram. Eles dizem de uma forma, não brincando, mas satirizando, mas mostrando por detrás dessas boas risadas que a gente dá às vezes quando os escuta, principalmente coisas que vêm dizer a nós próprios, a nós mesmos, né? Então, para começar, nós fizemos uma definição e achamos uma bibliografia imensa a respeito desse tema. Ação e reação das palavras. E, como eu vou repetir, aquilo que eu já disse 500 mil vezes aqui, o que pensamos, o que falamos e o que sentimos estão tão interligados que eles se misturam realmente nessa ação e nessa reação das palavras que nós pensamos, que nós emitimos, que nós sentimos. Então, o que é ação? E colocamos aqui o balão cheio de ar e ele tem uma ação. E o que é essa ação? Aqui é apenas uma forma fictícia de poder dizer que a ação é aquilo ali que está acontecendo. Ação é a capacidade ou disposição de agir, influência exercida sobre algo ou alguém. Então, está bem colocado sobre algo, que ali foi ficção, que é o balão, e sobre alguém. A capacidade ou a disposição de agir sobre algo ou alguém. E nós começamos a ver que esse alguém, a princípio de qualquer situação, como dito lá nos Amigos da Luz, somos nós. Nós próprios somos os primeiros a sofrer essa influência, né? Então, ali tem o balão, tem a ação e tem a reação. E essa reação, o que é essa reação? O ato ou efeito de reagir. Ação mostra oposta a outra e provocada por ela. Então, está lá, o balão sofrendo a ação e sofrendo a reação. Os dois parâmetros que nós estamos com eles lidando. Isso faz nos lembrar uma outra situação
e que faz com que nós venhamos a pensar, porque de uma certa forma estão sempre interligadas. A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro. São sempre iguais e dirigidas no sentido oposto. Isso vem da terceira lei de Newton. Então, não somos nós que estamos começando a lidar com isso. Isso sempre existiu. E Newton, já lá muito atrás, já nos mostrava, com, obviamente, um conhecimento muito mais ampliado, com estudos feitos a respeito do que é essa ação e essa reação. E nós estamos aproveitando desses princípios básicos apenas para ver e nos colocar de que essa ação e essa reação nós sofremos porque nós, antes de emitirmos qualquer parecer a respeito de qualquer situação, ou de falarmos para alguém, ou de emitirmos para alguém o que nós estamos pensando antecipadamente, nós não fazemos a coisa simplesmente fazendo, nós pensamos. Mesmo que seja por uma fração muito rápida, vocês vejam que quando nós passamos por um acidente, parece que tudo se apaga. Mas existe um momento em que as coisas amainam e que a gente começa a lembrar de detalhes até mesmo do momento que colidiu, no momento da colisão do acidente. Eu digo isso porque certa vez estava dentro de um carro, no banco de trás, e eu olhava para frente e dizia assim, a situação que se mostrava estava sendo dito que iria acontecer um abarroamento ali. E na hora que a coisa acontece, você parece que apaga a adrenalina ou uma série de outros fatores faz com que você esqueça. Mas depois, quando a coisa calma-se, você começa a perceber que vem a cena como se fosse um take a take, quadro a quadro do que aconteceu naquele momento. A coisa parece que não fica bem definida para você, mas depois você começa a ver como se fosse um filme, vendo quadradinho por quadradinho daquela cena que aconteceu. Então, são ações e reações que estão num momento do acidente, mas também porque nos obrigou a fazer parte daquela imagem e depois a gente começa a senti-la quadro a quadro. Então, e quando usamos as palavras, e não é um carro batendo, não é uma coisa acontecendo dessa forma, né? Então, o que acontece quando estamos usando as nossas palavras para um ato como esse? 3 situações diferentes. E é dito que quando usamos as palavras, os atos, as palavras e os pensamentos dos homens sofrem o peso da lei de ação e reação, causa e efeito, que a todos regula automaticamente e de acordo com as energias criadas. Né? Então, nós vemos ali um dos quadros, uma pessoa falando no ouvido de outro. Que tipo de ação vai acontecer ali? Qual vai ser a reação de quem está ouvindo uma colocação feita a miúde, na calada, ao ouvido? O que vai estar sendo citado ali? Procuramos um outro que tivesse uma outra forma, mas ali estava um pequeno sorriso em alguma coisa que estava sendo colocada. Então, o pensamento que fez com que gerasse aquela, digamos, uma fofoca, por exemplo, né? Que causas isso vão ter? Como é que as reações vão repercutir por conta daquilo? Um outro ali mostra um silêncio. Muitas das vezes se pede silêncio das palavras, mas não se pode pedir silêncio dos pensamentos. E dependendo do que você fez na frente dos outros e pediu silêncio, algumas pessoas vão interagir de uma forma diferente. A reação para aquele pedido de silêncio talvez não seja aquilo que realmente nós gostássemos de ter, porque o barulho mental dos pensamentos às vezes vai ser muito maior. E às vezes acontece o fato de que, mesmo os pensamentos ditos só individualmente, eles atuam de uma forma tão estranha que podem até destruir uma exposição, por exemplo. Né? Podem destruir uma exposição. Por isso que a gente às vezes diz assim, mas quando a gente encontra numa palestra aquela pessoa que está vibrando mesmo de diapasão, a gente apoia-se de vez em quando sempre naquele mesmo olhar. Porque daquele olhar você vai sentir uma energia circundando que vai ser muito mais fácil de você poder liberar ou dar continuidade àquilo que você quer como ação e reação de uma plateia. Também é dito de várias formas diferentes e ali tem um arrependimento, né?
uma situação de arrependimento por alguma coisa que foi colocada, por um silêncio que foi feito, ou até mesmo por um silêncio que foi feito na hora errada. Porque nem sempre o silêncio das palavras, elas querem dizer que aquilo ali parou, cessou. Muitas das vezes ali você vai provocar a continuidade do mesmo, né? Então, nós vemos também nessa ação e reação das palavras uma outra colocação que a pessoa ali está pensando no que disse. Nunca fales sem primeiro observar o que vai sair da tua boca. A tua responsabilidade é muito grande pelas falas, pelo que falas aos outros. Então, muitas vezes, você tem uma ideia preconcebida de um fato. E você lança aquilo sem uma análise maior a respeito. E quando você lança isso, palavras ditas, para serem retiradas, às vezes, tem um grau de dificuldade muito grande de serem retiradas, né? Porque você já falou. É como aquela coisa de dizer que pancada dada não se tira porque alguém já recebeu aquela pancada. E muitas das vezes as palavras, quando nós não pensamos direito, elas repercutem de uma forma talvez até mais intensa do que uma pancada, né? Às vezes a pancada pode até ser mais fácil de ser lidada do que com uma pancada que foi feita. A força mental, que se transforma em ideias, é carregada de magnetismo emprestado pelos teus sentimentos. Estamos já vendo que tudo aquilo tem a ver com o que pensamos, com o que falamos e o que sentimos. Então, já chegamos no momento em que a força do meu pensamento para criar uma situação, ela já vai mexer, inclusive, com aquilo que eu vou dizer a respeito do que eu pensei e vai mexer muito mais com meus sentimentos. O sentimento que eu emprestei a cada uma das coisas. Às vezes eu brinco aqui dizendo assim, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Eu disse de 4 formas diferentes, com entonação diferente, mas nesse momento não tinha nenhum sentido, porque foi apenas um exemplo dado em entonações diferentes da mesma frase. Mas, obviamente, que cada uma dessas frases, se fosse dita com o uso do sentimento em cada uma delas, muitas das vezes as pessoas estão falando muito alto, eu amo! E não existe sentimento nenhum naquela forma e naquela expressão. E às vezes até um olhar, um gesto. O pensamento que está influindo naquela energia, com aquele sentimento que eu estou tentando dar, aquela palavra mesmo às vezes dita bem baixinho, ela tem muito mais sentimento do que tem aquela palavra que foi jogada muito alto para que as pessoas pudessem ouvir. E não às vezes uma única pessoa, mas um grupo de pessoas muito grandes. Então, essa força mental que empresta aos nossos sentimentos tudo isso, ela tem características que são diferentes em cada um de nós, né? Cada um pensa, fala e sente de uma forma diferente. A intensidade de cada pessoa vai variar de acordo com aquilo que eu estou imprimindo, naquilo que eu estou pensando, naquilo que eu estou falando, naquilo que eu estou sentindo. Dando continuidade a isso, nós falamos de uma coisa bem interessante, que é essa troca, esse magnetismo, esse sentimento que estamos colocando. E nós costumamos dizer que tudo aquilo que pensamos um dia pode se transformar em realidade, né? Então temos que ter muita paciência e vermos muito aquilo que estamos sentindo, aquilo que estamos falando, principalmente aquilo que estamos pensando, porque isso pode se transformar numa coisa física, né? Ela pode estar realmente indo de encontro a você próprio. Então, essa palavra dita dessa forma, ela diz que o impulso mental vive base da criação. É por ela que os homens se aproximam, se ajustam ou se desajustam para a resposta que lhes compete. Então, muitas das vezes, as pessoas dizem, como um exemplo que eu já citei aqui, 2 pessoas se encontravam todos os dias no horário do ônibus, porque pegavam o autocarro para ir para o trabalho. Mas nunca haviam nem se visto. E um dia acontece que as pessoas se entreolham dentro do autocarro. Apenas se entreolharam. Mas houve alguma reação a uma ação do olhar. E aqueles dias foram acontecendo, e um dia, uma das pessoas, que eu não me recordo agora se foi quem já estava dentro do autocarro ou se foi quem subiu, um desses faltou. E a outra pessoa ficou procurando pelo olhar
e com uma interrogação enorme, o que tinha acontecido, que aquela pessoa naquele dia não estava. Obviamente pode ter acontecido um atraso, pode ter perdido o horário do autocarro, mas pode ter acontecido um acidente, mas pode ter acontecido alguma coisa que fez com que aquela pessoa não pudesse vir. E no dia seguinte, aquela pessoa já estava ansiosa para ver se via aquela pessoa novamente, e aconteceu de vê-la novamente. E aí sorriu, não foi só o olhar, houve um sorriso quando os olhares se encontraram mais uma vez. E a partir dali travou-se uma conversação entre aquelas pessoas que pareciam que já se conheciam há muito tempo, porque apenas se entreolhavam dentro de um autocarro. Então a palavra, depois do impulso mental e do olhar e do impulso que gerou aquilo ali, vive com base na criação de um fato. É por ela que os homens se aproximam ou se desajustam, ou se ajustam ou desajustam. A resposta que lhes compete, que nesse caso foi um início de uma amizade, que por acaso, nesse caso dessas duas pessoas, acabou se transformando em algo maior, e eles estão casados há mais ou menos 26, 28 anos. Então foi uma troca de olhar que gerou esse comprometimento, que obviamente não aconteceu por acaso, mas foi uma ação e uma reação. Tem que botar a máscara? É porque falar com máscara é horrível. Continuando com a ação e reação da palavra, nós temos duas situações. E o que isso quer nos dizer? Todo e qualquer sentimento possui alta carga de ondas geradoras de um bem ou de um mal. Todo e qualquer sentimento. Quando a gente fala todo e qualquer sentimento, a gente lembra que falou agora sobre amor. E até amar demais, às vezes, o excesso desse sentimento pode ocasionar um mal. Né? Quantos crimes não ocorreram por excesso de amor? Né? E como é que se diz assim, poxa, mas se matar por amor? É porque houve uma complexidade tão grande na cabeça daquela pessoa que ela queria não só amar, o excesso disso era posse. Era a definição de que aquilo ali só lhe pertencia, que não era para ser dividido com mais ninguém. E quantos crimes passionais não acontecem, não aconteceram hoje, infelizmente, por conta de uma carga muito grande de ondas geradoras desse bem ou desse mal. E que pode ocorrer realmente uma situação como essa. Existe um texto que ainda nos diz que é por isso que, enquanto estamos exercendo a caridade ou fazendo outras coisas edificantes, nosso organismo produz moléculas especiais que enriquecem a nossa imunologia e muitas vezes propicia a cura de certas enfermidades. Por outro lado, quando estamos fazendo coisas imorais, sentimos raiva, revolta, sentimentos afins, as moléculas fazem um caminho contrário, produzindo a curto ou a longo prazo e estabelecem-se várias moléstias. Então, até mesmo nessa situação, quando nós estamos dessa forma, tudo que é edificante, quando a gente diz assim, por exemplo, entre na casa espírita como se estivesse ali um trabalhador. O eu, personalidade, fica lá fora e entra apenas o trabalhador. A minha carga emocional vai ser para que eu possa produzir algo em prol de alguém. E quando esse sentimento ele é exteriorizado, ele antes já fez efeito em mim. Então, o efeito do meu pensamento também está fazendo efeito em mim e repercutindo para o meu bem, nesse caso em particular. Mas também está sendo mostrado que quando fazemos coisas diferentes dessas coisas boas, desses bons sentimentos, um sentimento de raiva, de revolta, de semelhantes afins, pode ocasionar, a curto e a longo prazo, moléstias de grande porte. Então, nós vemos até naquele exemplo que nós citamos aqui, daquele cientista que fez o estudo das moléculas da água, quando ele pensava no bem e fotografava a molécula de água, tinha uma característica brilhante, parecia uma joia. E quando emitia maus pensamentos, aquela molécula de água a ser fotografada estava negra, torta, não estava com as características de quando emitiam-se bons pensamentos.
Isso foi uma outra situação que nós trouxemos aqui há algum tempo atrás. Tem uma pessoa ali confusa, né, com seus sentimentos. E eu achei interessante quando isso chegou, porque estava dizendo que pesquisadores da Universidade de Cambridge e da Universidade de Utah identificaram a substância química na região do hipocampo, no cérebro, que está associado com a memória. Isso aí é uma pesquisa que foi publicada na revista Nature Communication. Então, não é uma coisa que a gente vem assim, que simplesmente aconteceu, não. É uma coisa que foi vista pela ciência, que elas não chegaram a essa conclusão no estalar de dedos, foram feitas pesquisas, e essa pesquisa foi feita, a princípio, com 25 elementos. E esses elementos puderam ser testados em várias situações e começaram a ver que isso acontecia realmente. Então, essa pesquisa, ela ajudava pessoas a bloquear pensamentos negativos da mente. A substância, na realidade, é o neurotransmissor chamado GABA, G-A-B-A, que é um inibidor principal do cérebro. Quando a molécula nervosa libera o GABA, ela suprime as atividades de outras células com as quais está conectada. Então, se esses bons pensamentos estão ligados a coisas boas, essa química que vai acontecer com o nosso organismo, ela vai estar associando a um campo da memória que é uma coisa benéfica, né? E pode ocasionar muitas outras mutações, dependendo da intensidade que nós tenhamos a ver com tudo isso. Os pesquisadores ainda declararam que a capacidade de controlar nossos pensamentos é fundamental para o bem-estar. Coisas boas, uniformidade dos pensamentos. Eles pensam que essa descoberta pode nos ajudar, a comunidade científica, a obter um conhecimento mais profundo de doenças que fazem com que as pessoas percam, por exemplo, o controle dos seus pensamentos. Então, existem algumas doenças neuropsíquicas que fazem que muitas pessoas percam, inclusive, a sua memória. E fazem, inclusive, também que algumas dessas pessoas que passam por esses processos, elas assumam uma nova personalidade. Porque não conseguem utilizar-se da sua personalidade original, estagnam aquela personalidade, criam uma nova personalidade e, muitas das vezes, uma personalidade totalmente oposta ao que ela tinha anteriormente, provocando uma série de descontroles, principalmente do campo da memória e das condições que poderiam estar já equilibradas no seu campo psíquico. Vocês vejam que no caso do Alzheimer, por exemplo, as pessoas estão sempre voltando para uma época fixa, né? Uma época que ele quer dizer, às vezes, por exemplo, nós conhecemos um caso de uma pessoa que era um parente, não era nem um parente muito próximo, mas que fazia, sempre que acontecia o processo, a pessoa, que era um senhor, ele voltava a uma época onde aquele parente, que era apenas um frequentador da sua família, não era uma família totalmente ligada, não era um filho, por exemplo, uma filha, um marido, uma esposa, não era alguém muito chegado. Mas era alguém, um membro da família, que numa época X, onde sua memória sempre se reportava, aquela pessoa foi importante. Porque houve uma conversa entre essas duas pessoas, onde muitas coisas ficaram esclarecidas. E como era uma etapa muito boa, a memória se reportava sempre àquela situação e voltava sempre àquela situação. Esse senhor ele não conseguiu definir retardos ou esquecimento de uma personalidade, mas ele sempre buscava refúgio, e principalmente quando ele via essa pessoa que passou a ser mais frequente na casa, ele tinha a oportunidade de voltar para uma época onde as suas condições lhe permitiam estar mais acessível a períodos de uma época boa da sua memória. Então, o professor Michael Anderson, da Universidade de Cambridge, que foi um dos pesquisadores do estudo, diz que os humanos começam a ter problemas quando esse controle está comprometido. Independente de ser ou de estar ali começando um processo, existem situações em que esses problemas começam exatamente quando perdemos o controle desses nossos comportamentos. Passamos a agir de uma forma diferente, até mesmo daquilo que nós somos como pessoas.
o poder dessas palavras, né? Então, nós vamos trazer aqui do livro Obreiros da Vida Eterna. Esse livro, ele sempre está batendo a minha porta em muitas situações diferentes. E o pior é que eu estava dizendo hoje para a Suzana, que nós encontramos em alguns livros situações que estão dizendo para esse tema hoje e que na época nem nos reportamos de que estava falando sobre esse sentido de coisas que nós estamos lidando hoje, que é a ação e reação das palavras. Na época nós passamos e tinha muitos temas em todos os livros que já foram comentados aqui, que ainda vão ser. Mas principalmente no item 2 do livro, Obreiros da Vida Eterna, do Espírito André Luiz, o Santuário da Bênção nos ensina que deveríamos selecionar e cuidar mais do que falamos, pois as palavras criam campos favoráveis ou não aos nossos serviços. E quando falamos desse serviço, vamos falar da Casa Espírita, né? Então, a gente diz assim, tenha certeza, como passista, de que você está operacionalizando alguma coisa. Que você está realmente, como na nossa casa, nós buscamos o reequilíbrio dos centros de força. Então, tenha certeza de que você está ali, que você passou por um aprendizado, por um estudo, você viu tudo aquilo que era necessário. Hoje, inclusive, nós falamos que é necessário, inclusive, mas por que eu tenho que conhecer um corpo por dentro? Como é que é? Onde são as junções? Onde são isso? Onde é o estômago? Onde é o fígado? Onde é certos órgãos? Principalmente porque, com o nosso pensamento, nós estaremos dirigindo com o nosso gestual, com a doação dos fluidos, ou palmares ou digitais, especificamente para aqueles órgãos. Se nós temos o reequilíbrio dos centros de força, todos os órgãos ligados ao nosso frontal, todos os órgãos ligados à nossa parte cardíaca, todos os órgãos ligados à fronte, ao pensamento, a tudo, nós temos vários órgãos que estão ali ligados. Então, obviamente, que nós precisamos saber que órgãos são esses. Então, nesse estudo, nós estamos mostrando apenas que, como passistas, nós vamos entrar para aquela sala, vamos passar por um processo inicial. Mas, a partir do primeiro momento que o primeiro paciente, naquele caso, entre, nós temos que ter a certeza de que estamos ali, num campo favorável, onde os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, que nós não vamos falar, estarão a favor do nosso serviço. Da mesma forma em todos os outros trabalhos, na nossa vida prática. Ah, mas eu não sei se eu sou capaz. Ah, mas me deram tal atribuição no novo setor e eu não sei se vou ser capaz. Ora, o que eu não sei, eu aprendo. E eu vou buscar das pessoas a informação necessária para executá-lo bem. E é assim que nós devemos agir. A gente sabe que não é fácil, nas mudanças que ocorrem na nossa vida, de sermos assim tão rapidamente favoráveis ao nosso próprio serviço. Mas nós estamos sempre falando disso com a grande possibilidade de podermos lidar com essas informações que são novas. Ainda em Obreiros, nos é colocado que a conversação modifica o ambiente e coopera, em definitivo, com o êxito ou com a sua negação. Então, existem algumas conversações lá de André, com toda aquela equipe onde ele passa, e nós sabemos que esse tipo de conversação, muitas das vezes, ela pode ser destruidora. Mas, quando bem equilibrada, uma conversa, um bate-papo, como hoje nós tivemos no estudo, como se tem todos os sábados no estudo do EAD, e em outras tantas atividades, a conversa modifica o ambiente e coopera, em definitivo, no êxito ou na negação de qualquer coisa. Com toda certeza. Muita gente, as pessoas dizem assim, mas é conversando que se chega a um denominador comum. E dependendo de como for essa conversação, ela vai ter êxito ou vai ter uma negação e às vezes até definitiva. Então, são muitas as situações em que nós encontramos. Porque, por exemplo, exorta-nos o valor do tempo se estamos verdadeiramente interessados em nossa elevação. E cita uma frase de profeta de antiguidade. A palavra dita ao seu tempo é maçã de ouro num cesto de prata. Então, a palavra bem colocada, bem sentida, nesse valor que temos com relação a essa nossa conversa, ela se torna uma maçã de ouro no cesto de prata, que é uma coisa de um valor, digamos assim, inestimável. Então, às vezes, até um único gesto, uma única palavra, uma conversa com poucas palavras,
ela pode fazer com que muitas coisas possam ter uma mudança assim radical. A obra, ela alerta sobre o não desperdício do tempo, com palavras inúteis, por exemplo. O livro diz ainda que somos de parecer e precisamos sanar os velhos desequilíbrios das intromissões verbais desnecessárias e muitas vezes perturbadoras e dissolventes em ambientes que frequentamos. E também que o mundo carnal, metade do tempo, é desperdiçado inutilmente através de conversações ociosas e inoportunas. Então, nós somos coparticipantes de tudo isso. Nós somos essas pessoas que tivemos as oportunidades que tivemos, utilizamos de algumas, deixamos de utilizar algumas, mas principalmente quando é dito que a maioria do homem, do ser encarnado, metade do seu tempo é desperdiçado inutilmente, com coisas inúteis. E a gente só vai realmente ter a realidade disso quando a gente faz uma introspecção quase que diária, quase que paulatina a respeito de como fazemos e como utilizamos o nosso tempo. Então, citam que a ausência de qualquer palavra menos digna é uma presença contínua de fatores verbais edificantes. Facilitam a elaboração de formas sutis das quais os orientadores divinos encontram possibilidades de trabalhos a nosso favor. Então, dependendo da psicosfera que nossa mente esteja ali formulando certas situações, nós estamos criando barreiras para que esses nossos amigos espirituais encontrem possibilidade de nos auxiliar em qualquer forma, em qualquer sentido, em qualquer serviço, em qualquer trabalho. E no final, existe aqui uma colocação que diz André Luiz: o missionário do bem, onde quer que ele entre, é sempre um semeador de luz. Então, no dia que Amaro César puder ser um semeador de luz, ainda vão muitas encarnações, talvez assim poucas, 525.314 encarnações, ainda poder ser um missionário onde alguma coisa de luz possa ser. Mas mesmo que a gente não sinta que brilha a nossa luz, mas que pelo menos algumas dessas interferências nossas em algum momento possa ser útil. Porque já vai facilitar que o meu amigo espiritual possa encontrar em mim a possibilidade de ajuda, de fazer alguma coisa, a começar por mim, né? Então, a gente sempre diz assim, eu preciso me amar para poder amar alguém. E se em algum momento, um pouquinho desse amor, embora não foi o amor, mas foi o já começou a dar-me a possibilidade de ser e de sentir a influência dos amigos espirituais. Aí vem o uso de palavras que ecoam nas nossas consciências, nas inúmeras oportunidades que tivemos. E a gente brinca, às vezes, dizendo assim, as palavras de Jesus. Nossa, essas palavras hoje traduzidas pelos nossos amigos, pelos livros, pelo próprio Evangelho, porque não foi ele que escreveu, foi escrita por outros. Mas são palavras que ficam repercutindo, que talvez muitos de nós, eu costumo brincar dizendo assim, nós estávamos lá na hora que preteríamos Jesus a Barrabás. Escutamos alguém dizer Barrabás e fomos simplesmente atrás e fizemos Barrabás, 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 Barrabás. Alguns até brincam dizendo assim, mas fui eu que plantei o carvalho que deu origem à cruz. Mas eu forjei os pregos que pregaram ele na cruz. Nós nos sentimos, mesmo que num tom de brincadeira, ainda muito ligados à situação pela qual o nosso amigo Jesus passou. E que nós fomos coparticipantes de alguma forma, direta ou indireta, do que aconteceu lá atrás. Embora ele tenha nos dito, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ainda não sabíamos, porque não estávamos ainda em condições de entender as palavras de Jesus. Então, está sendo colocado por ele que transcende valores artísticos, joias literárias, plataformas políticas, postulados filosóficos, fórmulas estanques, dirige-se a toda criatura da Terra com absoluta oportunidade, estejam elas nesse ou naquele campo de evolução. Então, independe da evolução de cada um. Aqueles que são mais evoluídos, menos evoluídos, vão encontrar sempre, nas palavras de Jesus, independente da situação em que for, mas sempre vai existir alguma colocação
feita por este homem que esteve em missão entre nós, para nos dar aquele grande conhecimento. A gente brinca sempre dizendo também. Há 2020 anos atrás, ele veio nos trazer uma coisa que foi a transformação do homem. Principalmente de acreditar que esse amor podia transformar. E todos nós já temos realmente a utilização plena dos 100% da capacidade de amar. Se nós tivermos, eu em particular, se tiver 1% dessa capacidade, com toda certeza já estarei dando possibilidade aos meus amigos espirituais de fazer 1% por mim. Me ajudar nesse 1%, que já é uma aquisição. Porque não só são aquisições as coisas boas, como também são aquisições aquelas que não são tão boas. E que vai depender de mim, de a minha pessoa, de expurgá-los ou não. Ou de dar continuidade para que aquelas coisas más, mal pensadas, mal faladas e mal sentidas continuem atuando no meu psique. Então, é por isso que a doutrina espírita se refere, ou se reflete, não por uma mera reforma dos conceitos superficiais, do movimento religioso apenas, a maneira de quem desmontasse antigo prédio para dar disposição diferente aos materiais que o integram, em um novo edifício destinado a simples efeitos exteriores. Eliminamos um edifício, mas vamos ter a capacidade de pegar todo o material que foi ali empregado e criar um novo? Muitos de nós vai pegar uma parte daquilo ali e vai levar para um outro local para servir de aterro, de base. E o que nós fazemos com os nossos sentimentos, com aquilo que falamos, aquilo que pensamos durante as muitas oportunidades que tivemos? Eles vão, sim, servir de base para que o alicerce de novas transformações, de novas mudanças, de novos pensamentos, de uma forma diferente, de coisas que falávamos de uma forma e que hoje não falamos mais. Eu costumo, inclusive, dizer uma coisa. Se eu penso, eu ainda faço. No momento que eu deixar de pensar, eu deixo possivelmente, de fazê-las. Mas ainda faço. Né? Se eu ainda penso, eu ainda faço. Mas muitas coisas hoje eu já não penso mais. Esse 1% desse sentimento de amor dentro de mim já me deu essa possibilidade de pensar algumas coisas que eram antes erradas de uma forma hoje completamente diferente. Distinta, né? Principalmente diferenciada. Os ensinamentos do mestre nos princípios espíritas cristãos constituem sistema renovador, indicação de caminho, roteiro de ação, diretriz de aperfeiçoamento de cada ser. Cada um de nós tem essa possibilidade, principalmente porque nós temos em mãos o saber. Então, não pode dizer, mas eu não sabia. Porque não temos mais a possibilidade de dizer que não sabemos, porque todos nós somos conhecedores de muitas coisas hoje. Né? Então, não podemos mais dizer que não. E aqui está uma citação que consta no Evangelho segundo o Espiritismo. A mensagem do Cristo em Espírito e Verdade, como orienta Kardec, é o Espiritismo. Está lá o Espírito e Verdade dizendo certas colocações que a mensagem do Cristo trazia. E não veio dizer que o Espiritismo era a única verdade. Não. Mas, para todos nós que já vivenciamos a doutrina espírita, em atos, palavras, em omissões, mesmo em omissões, é por intermédio das colocações que estão ali que nós vamos represando certas coisas que anteriormente eram muito mais fáceis e que hoje tornam-se um pouco mais difíceis de lidarmos com aquelas nossas imperfeições. Não são nem as imperfeições dos outros. Não são as palavras que os outros dizem, mas as palavras que nós, hoje, não mais emitimos. Aquilo que não mais falamos e aquilo que não mais sentimos. Né? Então, está ali colocada dessa forma. E se o Cristo não pode desenvolver o seu ensino de maneira completa,
é que faltava aos homens conhecimento que eles só podiam adquirir com o tempo, e sem os quais não compreenderiam. Foi o que nós colocamos atrás. Nós não compreendemos muitas das coisas que há 2020 anos atrás foram colocadas por Jesus. Mas hoje não podemos mais dizer que não entendemos. Depois que aprendemos a ler, não podemos mais dizer que não sabemos. Podemos sim não saber o significado de certas frases, onde muitas palavras que nós conhecemos ali estão. Mas não podemos dizer isso. Mas hoje nós podemos utilizar até os meios, né? A internet, para compreender melhor certas citações, para entender o significado de certas coisas. Podemos não versar a respeito de várias línguas diferentes, mas o sentido de cada uma das colocações, sim. Às vezes até um gestual feito por uma língua completamente distinta, nós entendemos mais do que as palavras. E às vezes até interpretamos o gestual de uma forma mais correta. Porque a nossa forma de ver é a nossa forma de sentir. E é diferente, às vezes, do que conhecer o significado daquela frase dita numa outra língua, por exemplo. Então, essa outra linguagem está lá no Espírito de Verdade, nos mostrando que, para nós, o entendimento da doutrina espírita vai ser a mensagem do Cristo, através do Espírito de Verdade, a nos dar esse caminho, essa orientação, essa forma de poder pensar, falar e sentir de uma forma diferente. A proposta, por exemplo, de estudar os textos do Evangelho, inseridos nos seus 27 livros do Novo Testamento, à luz do Espiritismo, é o de realizar um estudo metódico, sério, continuado, partindo-se do simples para o complexo, porém mantendo permanente cuidado em não confundir o símbolo com o ensinamento essencial da mensagem. Tal metodologia amplia a aprendizagem do assunto e orienta o comportamento do espírita, visto que a mensagem do Cristo é um código moral de conduta por excelência. É por ali que estão todos os processos pelos quais individualmente passaremos e que no coletivo nós estaremos mais adiante com toda certeza. Então, para não deixar de ter a frase, quando nós começamos nesse questionamento tudo, nós dizemos, falamos sim. Mas pensamos e sentimos no que falamos? É de sopetão, muitas das vezes, sim. Mas o que pensamos e o que sentimos estava nas nossas expressões naquele momento? Então, a gente às vezes tem que parar um pouco, pensar e só falar depois que pensamos. E se os nossos sentimentos forem os melhores, porque hoje nós temos a capacidade de sentir as vibrações, todos nós sentimos, não é aquele frio que passa porque foi um vento de uma porta que abriu, não é. É aquilo que vem muitas vezes de dentro para fora que faz um despertar dessa nossa sensibilidade. Então está sendo colocado que também existe a possibilidade nesses nossos pensamentos. O segredo de comunicar bem é você colocar-se no lugar do outro, sempre antes de falar. Também existe ouvir e sentir a mensagem que você quer passar, ajudará você a pensar na melhor forma de transmitir a informação que você quer comunicar, sem ofender ou dar lados a interpretações que não têm nada a ver com o que você quer dizer. E que muitas das vezes o que você quer dizer, você está dizendo. Mas mesmo o que você quer dizer não é inteligível a todas as pessoas. Por isso talvez seja necessidade essa colcha de retalhos que a gente sempre faz, de colocar vários exemplos, várias situações, trazer coisas que não têm a ver com o assunto direto, mas que a gente acha uma ligação, é de estar brincando com o Amigos da Luz, de uma forma eloquente, de poder dizer certas coisas, brincando, mas dizendo a verdade. Porque era lá, na lei de ação e reação, em que nós, às vezes, nos sentimos que, se não tivéssemos isso, seríamos apenas fantoches de Deus. Olha, fantoche de Deus não tinha problema nenhum. Mas não é isso que ele quer.
Então, como é que o homem evoluiria, como é que o homem sairia de certas situações, se ele não pudesse, num certo momento como agora, de pensar, de falar, de sentir isso tudo, né? Então, não tem nada a ver com, muitas vezes, o que você quer realmente exprimir. Nós juntamos algumas palavras, algumas frases ditas por pessoas que já estiveram entre nós e por pessoas que ainda estão, e que estão na mídia, por exemplo. E começamos com esse cidadão chamado Chico Xavier. Nada melhor do que começar com esse, né, baluarte. E ele nos diz: cada criatura tem o seu drama, a sua aflição, a sua dificuldade, a sua dor. Antes de julgar, busque entender o próximo e compadece-te para que a tua palavra seja luz e fraternidade no incentivo do bem. Se você não tem uma coisa para falar, não fale. E a gente às vezes não controla, né? A gente acaba dizendo. E o julgar, nós não só julgamos, como também muitas vezes somos julgados por coisas que na verdade não tem nada a ver conosco, com as palavras anteriores. Não é aquilo que você quis dizer, mas é interpretado de uma forma diferenciada. Uma outra personagem chama-se Emmanuel. E ele nos diz uma coisa muito interessante: nunca uses o verbo para o serviço que não edifica. Sabemos que não será fácil, no entanto, isso é escola e educação, temos de começá-la. É bom que seja hoje, logo agora, nesse momento, onde nós estamos vivenciando isso. Vamos conversar bem, porque Deus e Cristo nos espera para nos ouvir por intermédio da audição dos ossos semelhantes. Não é por intermédio do que falamos, não. É do que os outros podem falar a respeito de nós. E, obviamente, que vai ser ouvido as coisas como naquele exemplo que nós citamos de André Luiz hoje. Ele sentia uma vibração chegar até ele e ele não sabia onde vinha. E foi justamente daquela mulher que ele não atendeu e que só atendia porque a pessoa pedia para ele atender, e que ela, sendo atendida por ele, ela sempre emitia uma boa mensagem em direção a ele. E que lá do outro lado, ele sentia essa vibração. Então, nós sabemos que as coisas não ficam simplesmente jogadas ao vento. Esse personagem começou a mostrar o que escrevia já bastante tempo depois. Cora Coralina. Ela começou a editar os seus livros já bastante tempo depois. Procuro semear otimismo e plantar sementes de paz e justiça. Digo o que penso, com esperança. Faço o que faço, com fé. Faço o que devo fazer, com amor. Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também se aprende. Cora Coralina. Um outro personagem, todos nós já ouvimos falar dele. Dalai Lama. Dalai Lama diz que algumas pessoas têm amor por você, outras têm raiva. O que sentem nem sempre depende do seu comportamento. As reações delas são vezes justas e outras vezes são injustas. Pouco importa o julgamento dos outros. Os seres são contraditórios, que é impossível satisfazê-los. Tenha em mente simplesmente ser autêntico e verdadeiro. O que você é como pessoa. Não um personagem. Esse nosso amigo escritor, comediante, diz muitas coisas sérias. Tem obras que fazem você pensar. Mas ele também faz muito rir. E ele disse uma coisa muito interessante e talvez ofensiva para algumas pessoas, mas é uma verdade. Jô Soares. Mera causalidade ser um pouco parecido. Gente falsa não fala, ele insinua. Não conversa, gera intriga. Não elogia, adula. Não deseja, cobiça. Não colabora, interfere. Não participa, se infiltra. Não sorri, mostra os dentes. Não caminha, rasteja pela vida sabotando a felicidade alheia
e sobrevivendo dos nossos restos. Tem alguma verdade colocada? Não tem. Porque nós já fomos, ou somos, ou seremos ainda essas pessoas que vivem em algum momento essa situação, ou algumas dessas, ou apenas uma, ou todas elas. Mas depende do que pensamos, do que falamos, do que sentimos e do que podemos mudar em nós. Esse personagem ele foi muito inovador. Tentou modificar muitas formas de pensar. Martin Luther King. E ele disse uma coisa muito intrigante. Não há nada mais trágico nesse mundo que saber o que é certo e fazê-lo. Que tal mudarmos o mundo começando por nós mesmos? Né? Então, ele quis transformações, mudanças, mas ele primeiro teve que mudar nele mesmo uma série de fatores para poder realmente ter a ideia geral de tudo isso. Esse homem, ele, sem dar palavras, ele modificou muitas formas de pensar. Charles Chaplin. Fácil é demonstrar raiva e impaciência quando algo te deixa irritado. Difícil é expressar teu amor a alguém que realmente te conhece, te respeita, te entende. E assim perdemos pessoas especiais em nossas vidas. Charles Chaplin. Esse próximo personagem, ele sabia o que ia acontecer e ele já perdoou antes que a coisa acontecesse. Mahatma Gandhi. Muito interessante essa frase dele. Mantenha seus pensamentos positivos, porque seus pensamentos tornam-se palavras. Mantenha suas palavras positivas, porque as suas palavras tornam-se atitudes. Mantenha suas atitudes positivas, porque as suas atitudes tornam-se seus hábitos. Mantenha seus hábitos positivos, porque seus hábitos tornam-se seus valores. Mantenha seus valores positivos, porque seus valores tornam-se o seu destino. Nós encontramos tanto livro e tantos pensamentos a falar desse mesmo assunto e nós não colocamos muito, colocamos algumas. A Caminho da Luz, Palavras de Vida Eterna, Renúncia, um outro capítulo também, Obreiros da Vida Eterna, o Evangelho, a Gênese, a pesquisa publicada pela Revista Científica Nature Communication, a FEB do Brasil, Federação Espírita Brasileira, que tem o org.org.br, Lei de Ação e Reação e diversos ensaios a respeito. Mas o princípio básico de tudo isso nós encontramos no homem chamado Jesus, que disse que todos nós seríamos capazes de fazer tanto quanto ele, e até mais, mas que principalmente depende de nós. E uma das frases que ele nos diz, muito interessante a respeito disso, é a seguinte: a maior ajuda que Jesus nos dá é a sua palavra e a confiança que ele nos passa. Nós temos que agradecer a oportunidade de podermos dividir com vocês o nosso estudo. E olha, tem muita coisa ainda que precisa ser vista a respeito da palavra, principalmente quando nós transpomos para o que pensamos, o que falamos e o que sentimos. Muita paz para todos. Obrigado, Amaro. Eu vou pedir só para você interromper. Deixa eu ver se eu consigo daqui. O compartilhamento de tela. Interrompeu o compartilhamento? Sim. Sim, eu vou fazer isso aqui, ver se consigo também, e vou fechar o meu aqui também. Acho que eu já interrompi tudo. Pronto, já nós estamos com compartilhamento de tela.